Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e a série escolhida é O Paranormal da Netflix. Era uma série egípcia, uma série de drama, fantasia e horror. Ela é baseada nos livros escritos por um egípcio chamado Ahmed Khaled Taufik. Ela tem 6 episódios apenas e a nota no IMDb, pessoal, até me surpreendeu, é bem alta, tem 8.3 de 10. Mas como eu disse, não é porque tem uma nota alta que a série significa que de fato é boa, na minha opinião. Ela é dirigida por Amir Salama. Ele é mais conhecido por Made in Egito. Agora eu vou falar um pouco sobre os atores mais famosos da série, tá? O primeiro, que é o protagonista, Ahmed Amin. Ele é o Refat na história e ele é mais conhecido por Al Plateau. E aí temos também Hazami Jamal. Era Meg na história e era mais conhecida por Carlos. E por último, Karim El Hakim, que é o Louis. Ele é mais conhecido por Jiran. Agora eu vou falar um pouco sobre a série, depois o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Também tenho o Twitter, mas não uso muito. Então vamos lá, falar um pouco dessa série. Como eu disse, é uma série egípcia, vai ter uns nomes complicados, mas eu anotei, deixei tudo certinho na minha pauta aqui, então vamos lá. Se passa nos anos 60, onde mostra o Rafet, um homem que está completando 40 anos, ele já está com um casamento combinado com a Ruaida, que é a prima dele, que é bem comum isso. E no meio disso a gente vê que ele reencontra uma paixão antiga chamada Meg, uma mulher que ele sempre gostou, ela estava casada e aí ele sempre foi um verdadeiro covarde, nunca revelou os sentimentos que ele teve por ela e deixou o tempo passar. E aí quando ele está noivo, ela aparece, ele convida ela para jantar. E aí no meio tempo a gente vai vendo que ele viu uma pessoa, quando era criança, nesse mesmo lugar. E o que acontece, pessoal, o sobrinho dele, que é o Tarra, ele vê também essa mesma pessoa. E aí a gente vai vendo que tanto o sobrinho quanto ele conseguem ver coisas sobrenaturais, paranormais. Só que ele é um médico e ele é completamente cético, pessoal. Ele não acredita em coisas de outro mundo. Ele não acredita em coisas de Deus. Ele não acredita em nada disso. Só que a gente vai vendo que quando ele era criança, ele nunca soube brincar de pega-pega. E no meio do pega-pega, ele viu uma menininha de vestido branco na frente de uma mansão muito linda, onde ela convidou ele e os irmãos para irem lá na mansão dela e eles ficaram amigos. Só que a menininha ela é muito misteriosa, até que em certo momento ela sai correndo, escorrega, bate a cabeça e fica um corte que vai se regenerando. A gente descobre que ela é uma menina fantasma, ela não estava lá presente, ela fez tudo fictício, ela fez tudo uma coisa imaginária para atrair eles. E a gente vai vendo que essa menina vai perseguindo ele a vida inteira, ainda mais que ele prometeu ficar a vida inteira com ela e ele ia se jogar, tanto que ele cai em cima da perna do irmão, que é o Redá, que salva ele. O irmão dele quebrou a perna e ficou a vida inteira com problema na perna devido a isso. E aí no meio tempo a gente vê que o Refat manda o menino comprar um cigarro e começa um atentado lá. E a gente vai vendo que acontece o que, pessoal? Todo mundo fica desesperado e vai o Redá atrás. Enquanto isso, o Refat vai atrás do menino e vê ele num parapeito, ele se preparando para se matar, que nem a menina tentou fazer com ele quando ele era criança. Ou seja, a tal da menininha de vestido branco chamado Shiraz está atormentando não só ele, quanto o sobrinho dele. E no meio tempo a gente vai vendo que a série, primeiro episódio, é incrível. Um episódio assim viciante. Você fala, nossa, essa série aqui vai ser espetacular. Mas não é bem assim, pessoal. No segundo episódio a gente vê ele tentando resolver um problema com o faraó, que joga uma maldição e ele tem que resolver. Ainda é um episódio assistível. No terceiro episódio, devido a esse faraó, ele coloca uma maldição na namorada dele, Ruaida, né, que ele não liga muito, ele gosta mais da Meg. Mas como que é um casamento arranjado, ele já tem 40 anos, ele vê que está mais do que na hora de ter uma família e ter filhos, né? Já que todos os outros da família dele conseguiram isso. Só que, assim, pessoal, ele é uma pessoa muito teimosa, ele é muito inocente às vezes. Chega a ser até irônico, né? Um médico tão badalado ser tão inocente, ser tão, como que eu posso falar, ser tão desligado a tal ponto
No terceiro episódio, ele tem que ir atrás de uma planta chamada Silphio, e essa planta está meio extinta. Lá ele vai com a Meg de avião até a Líbia. Quando ele chega lá, ele reencontra um amigo dele da faculdade chamado Louis. E esse Louis, ele é um homem assim, parece muito gente boa, e ele decide ajudá-lo a encontrar. Só que o problema é que todo mundo tem medo do guardião que habita esse deserto. E quando chega lá, quando ele menos espera, ele vê que o medo dele voltou. A Shiraz voltou e mostra o caminho para ele, pessoal. O caminho que ele deve seguir. E aí ele vê a Shiraz aparecendo e decide segui-la. Quando ele segue, ele encontra um gorila que ele enfrenta. Tem uns efeitos especiais muito ruins nessa cena. Depois que ele enfrenta ele dá o filhotinho ou para o pai ou para a mãe, acho que é para a mãe. E ele encontra o verdadeiro Silphio. Só que aí, pessoal, esse amigo dele, Louis, decide tirar 3 cartas no tarô para ele, antes de ele ir embora. E ele não acredita nessas coisas, só que com o tempo ele vai acreditando. E aí ele tira uma carta, que era uma coisa ruim que acontecia com um familiar, uma outra carta e uma terceira que nunca foi revelada, que não deu tempo, que ele precisava voltar para a casa dele para ele poder... No quarto episódio a gente vê que ele pensa que é a mãe dele, mas na realidade não é a mãe dele. É o irmão dele, Redá, que está sendo possuído por uma tal Nayade, que é uma lenda lá, tipo uma sereia que gosta de entrar na cabeça dos homens e fazer eles se suicidarem. E quando que o Redá está preso numa cama, a gente vê que o Refat vai sendo amaldiçoado também e vai sendo dominado facilmente. E a gente descobre que era uma mulher lá que tinha uma irmã gêmea, que o pai cortou a língua depois que ela foi estuprada, alguma coisa do gênero, e ela se tornou uma maldição porque o pai dela matou. Só que quando que o Refat está para ser afogado pela Nayade, o que acontece? O irmão Redá dele é solto pela Shiraz, que ele estava preso nas cordas para ele não se matar. Ele vai lá, salva o irmão, se sacrifica. E aí a gente vê que uma das coisas que ele ia perder já acontece, que é o irmão dele, Redá. Salvou o irmão para o Refat não morrer. Ele já teve uma sorte dessa. E também o problema do Refat, que ele é fumante, assíduo, ele fuma muito, pessoal. Ele tem até um infarto numa hora, o médico fala que se ele tiver um outro infarto, ele vai morrer. Ele fuma que nem uma chaminé, tá, pessoal? E no quinto episódio, ele vai sonhando com uma pessoa, um monstro, querendo matá-lo, ele num labirinto, que é conhecido como tal dos súcubos. E essa pessoa, quando ela mata no sonho, ela mata na realidade. Tanto que o gato dele, quando morre no sonho, morre na casa dele. E a mesma coisa acontece com o cunhado dele, que salva a vida do Refat e ele morre. Ou seja, esse cara só atrai morte. E a gente vai vendo uma outra coisa também. O Refat ainda tem aquela paixão obsessiva que ele tinha pela Meg. Só que ele não tem coragem de declarar os sentimentos por ela. Ele decide acabar com o casamento depois que ele salva a Ruaida da maldição do Silphio. E a gente vai para o último episódio, onde revela finalmente a história da Shiraz, que era a coisa mais interessante da história. Shiraz, a menininha de vestido branco, que convida ele para entrar na mansão, e na verdade a mansão teve um incêndio, onde um monte de gente morreu. E a gente descobre a história. A história é a seguinte: tinha um menininho afrodescendente com a mãe, que de noite nessa mesma mansão que a Shiraz morava, ouvia umas batidas fortes assim, ó. E a gente descobre que só o menininho que literalmente ouvia. E aí ele descobre que perto de uma lareira tinha um calabouço, uma grade onde tinha uma menininha presa. Adivinha que a menininha? Sim, a Shiraz. E esse menino começa a ficar admirado por ela. E ele vai começando a gostar dela, e ele vai vendo que ela como se não tivesse existido. E a gente vai vendo o que, pessoal? A gente vai vendo o que acontece. O menininho fica notado pela Shiraz, e a Shiraz fala: você faria tudo por mim? Ele fala: sim. Então ela manda ele fazer o quê? O que ela manda ele fazer? Colocar fogo na casa, achando que com isso vão tirar ela lá do lugar que ela está escondida e salvá-la. E não é o que acontece. Ela morre queimada lá dentro daquela casa, pessoal. E aí o tal do Ibrahim, que era o menininho afrodescendente que não conseguiu salvá-la, ele juntou a vida inteira dinheiro para comprar a mansão. Só que quando ele comprou a mansão, ele nunca conseguiu encontrar o corpo dela, porque ele prometeu a ele mesmo que ele ia juntar dinheiro a vida inteira, demolir ela, mas ele ia salvar a Shiraz, só que ela sumiu. E aí ele deixa uma carta pro Refat, que ele decide ir lá na mansão ver o que a
a verdadeira história da Shiraz. Na verdade, ele tem que salvar a Shiraz. E ele vê que a casa é um labirinto real. Tudo que ele mexe, a casa vai se mudando. Ele até faz a marcação com o giz, as portas vão mudando. Até que ele nota uma coisa. No centro de tem tipo uma fonte, uma estátua. Ali nunca muda de lugar. E é ali que ele descobre que é o local que está escondido a Shiraz. Ele quebra, sai até uns sangues bizarros, estilo Silent Hill, meio bizarrão. Ele fica preso lá dentro e ele consegue salvar a Shiraz. Quando ele salva, ele vê os familiares dele aparecendo tudo na casa e sendo morto um por um pela tal Shiraz. Ele acha que é isso, mas na realidade é tudo uma ilusão, porque ela coloca uma corda e quando ele vai tentar se matar, a Meg aparece do além lá, não sei como ela entrou na casa, já que ele estava aprisionado nela. Ela consegue entrar na casa, a Shiraz entra nele com os efeitos especiais até que bons, possui ela e revela a verdadeira identidade. O problema não era a Shiraz sempre tentou defendê-lo, sempre tentou ajudá-lo, ela sempre teve dó do Refat. Mesmo ele sendo muito inteligente, ele é muito desligado em certas coisas, até que ela fala que ele é muito burro para se esconder num pega-pega. O irmão dele viu o saco de framboesa e descobriu que ele estava escondido atrás da cortina, e ele nota que a Shiraz, na verdade, sempre protegeu ele a vida inteira, pessoal. Mesmo morta, ela protegeu. Só que conforme quando ela revela o verdadeiro segredo, que é impressionante, ela fala que o Lúcifer vai acabar com a vida do Refat. Uma coisa assim que você fala, nossa, mas quem será que é o Lúcifer? E assim, pessoal, dessa parte mostra que, devido a isso, ela de vez vai ser punida e vai sumir da existência do plano sobrenatural. E aí ela salva ele enterra ela. Ele fala, o sobrinho dele fica todo feliz que não viu mais ela. E revelou que ela, na verdade, só queria mostrar o que ia acontecer com ele. E aí, no final, a Meg fala que ela vai voltar para a Escócia. Ele não revela os sentimentos por ela para variar, porque ele é um covardão. E quando a gente menos imagina, ele recebe uma carta. Na carta tem uma das cenas mais impressionantes da série, porque ele recebe a terceira carta do tarô. E a terceira carta do tarô era o Lúcifer. Ou seja, sabe quem era o Lúcifer, pessoal? O Lui. O Lui era o Lúcifer o tempo inteiro, que foi uma das coisas mais impressionantes da série. Aquele cara bonzinho, bom samaritano, aquele cara que só queria o bem e tirou várias cartas revelando o que ia acontecer com o Refat, era o maior inimigo dele, era quem estava por trás de tudo, era o Lui. Sim, pessoal. E aí a série acaba dessa forma, não se sabe se vai ter uma segunda temporada, espero que sim, porque tem potencial, mas eu acho que ainda não mostrou potencial. Vamos lá para o que eu gostei e o que eu não gostei da série. A série, no primeiro episódio, é muito boa. No segundo, que nem eu já disse, é assistível. No terceiro, eu quase dormi literalmente. Eu dormi e assisti no outro dia, dando uma chance para a série. Ou 2 dias depois. E aí eu consegui terminar. O quinto episódio também é bem parado. Uma das coisas mais legais da série é revelando a história da Shiraz, que é a coisa mais interessante. E a gente vê que tudo que o cara pensava que ele era, o labirinto dele era a mente dele o tempo inteiro, e o Lúcifer só estava brincando com ele o tempo inteiro. Ele estava fazendo ele ser punido por alguma coisa que eu não sei dizer ao certo ainda o que é. Ou, de fato, ele cismou com o Refat e quer acabar com a vida dele. Os efeitos especiais, que nem eu disse, do faraó e do gorila ficaram bem fracos, bem ruins. E uma coisa estranha da série é que às vezes dá uns cortes e aparecem as coisas. Por exemplo, o Refat, quando está com o filhote do macaquinho, nem aparece ele pegando o macaquinho, surge o macaquinho na mão dele. Às vezes ele aparece com alguma coisa na mão, nem se sabe como aparece. Tem muitos furos, muitas falhas a série. Mas como eu disse, tem um bom potencial. Quem sabe numa segunda temporada, revelando por causa do Lui, revelando outras coisas, não tem um final feliz, né? Isso que é uma coisa que eu gostei bastante na série. Mas por devido a esses motivos, eu dou nota 6 para a série. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Essa semana ainda tem análise de Sangue de Zeus, que é uma animação promissora que eu estou terminando de assistir. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.